E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui então a pedido da instituição e a pedido da coordenação, fazendo essa nova modalidade de aula, esse novo bate-papo com vocês, em decorrência aí dos acontecimentos, né, que está nos provocando uma série de limitações para que fiquemos em casa e adotaremos o homework, né, como se a gente não conhecesse. Advogado adora um homeworkzinho que você não tem noção. Por quê? Processo eletrônico, querido, só funciona depois das 11. Mas preparei aqui para vocês o material. Primeiro, conversando com os colegas do 7º período da disciplina de Direito Processual do Trabalho. Separei aqui para nós também alguns textos, algumas atividades a serem feitas, a título de complementação de todo o material dado. Fiz um material de apoio, um roteiro, né, como eu sempre digo em sala de aula, um roteiro para que a gente possa acompanhar as aulas aí. Vocês vão vendo o vídeo, vão entendendo as explicações e vão acompanhando com base nesse roteiro. Mas nunca esquecendo que esse roteiro serve sempre como um passo inicial. Nós vamos adentrar nesse texto com mais profundidade, lendo a doutrina, lendo a bibliografia que eu vou passar para vocês, ok? Separei essas videoaulas em duas partes. A primeira parte, tratando da continuidade da matéria que nós vimos até a aula passada. Vamos encerrar o tema relacionado à organização da Justiça do Trabalho e depois vamos encerrar também a unidade relacionada a atos, termos e prazos processuais, para que quando retornaremos, ou para que quando retornemos, né, nós possamos dar continuidade nas nossas temáticas, sem que com isso quebre a continuidade do plano de ensino. Nós vamos retornar daqui a 2 aulas, 4 aulas mais ou menos, né? E com isso, segundo o programado, vamos entrar no nosso módulo 3, ou nossa unidade 3, que versa sobre os sujeitos da relação de processo de trabalho. Também separei aqui para nós uma temática voltada à atualidade, buscando também a título de pesquisa, buscando a título de atividade complementar, atividade extraclasse e também a parte prática, né? Fazendo um terceiro vídeo, uma terceira parte sobre os direitos e obrigações do trabalhador né, como sendo portador de doença infecto-contagiosa. Nós já temos legislação atual sobre o tema, já temos entendimentos atuais sobre o tema, que seria interessante nós debatermos, fazendo um link com nossa disciplina, tanto no aspecto relacionado ao acesso à justiça, como também na materialização do direito do trabalho. Beleza? Então, com isso, dentro do nosso material, vocês vão acompanhando, vou enviar para vocês, nossa unidade 2, versa sobre a estrutura organizacional da Justiça do Trabalho, o estudo da jurisdição trabalhista e o estudo da competência da Justiça do Trabalho. Após, nós temos um estudo em separado, na segunda parte, atos, termos e prazos processuais. Nossa aula de vídeo, nesse sentido, costuma ser mais dinâmica, né? Mais adiante, mais avante, em razão da inexistência, né? Das interpelações, das dúvidas. Isso não quer dizer que não tenhamos dúvidas. Então, eu deixo aqui também registrado que estamos também programando, quando do retorno das atividades normais da IES, uma aula só para destinarmos à sanação de dúvida dos alunos. Registrem todas as suas dúvidas, que elas serão sanadas quando retornaremos. Beleza? Quando retornarmos, né? Melhor dizendo. Então, módulo 2, estrutura organizacional da Justiça do Trabalho. Nós vimos, então, até a aula passada, os órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. Vimos que temos que ter contato com o artigo 92 seguinte da Constituição Federal, onde determina toda a sistematização dos órgãos do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho, por ser um órgão
né, do Poder Judiciário está elencada nos artigos 111 a 117 da Constituição Federal. Não é? Nós também identificamos que, com a mudança da expressão relação de emprego, relação de trabalho, a Justiça do Trabalho teve um alcance enorme, um aumento muito grande em termos de competência das causas e conflitos que estes órgãos da Justiça do Trabalho seriam hoje competentes para processar e julgar, não é? Então, com isso, nós identificamos o Tribunal Superior do Trabalho, os TRTs, os Tribunais Regionais do Trabalho e as Varas do Trabalho. Fiquei de passar para vocês a temática relacionada à identificação dos artigos, não só em sede de Constituição Federal, mas também em sede de legislação ordinária federal, sobre a regência destes órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. A coisa começa no título 8 da CLT. Dentro do título que trata da Justiça do Trabalho, artigos 643 e seguintes da CLT. Vem lá disposições sobre a introdução, vem disposições logo no seu capítulo, capítulo 1, né, sobre disposições gerais, no capítulo 2, sobre as juntas de conciliação e julgamento, sobre composição, funcionamento, aonde leia-se juntas de conciliação e julgamento, leia-se varas do trabalho, ok? Conforme nós havíamos falado em sala de aula. Com isso, nós identificamos que o primeiro grau de jurisdição trabalhista estão lotados os juízes do trabalho, nas varas do trabalho, têm competência para conciliar os dissídios, julgar e conciliar os dissídios individuais oriundos da relação de trabalho. Vimos a composição de um juiz do trabalho titular e outro juiz do trabalho substituto, a partir dos artigos 64, 3 e seguintes da CLT. Complementam essa noção. Os tribunais regionais do trabalho, né, os TRTs, artigos 112 e 115 da Constituição Federal, começam a estabelecer a organização desses tribunais, assim como, dando prosseguimento na próprio texto consolidado, nós vamos identificar também que a CLT tem algumas disposições sobre os TRTs. Então, os TRTs costumam a ser organizados com base em seus regimentos internos, como nós falávamos, mas nunca em contrariedade com o que dispõe a Constituição e também o Tribunal Regional do Trabalho. Ok? O Tribunal Regional do Trabalho começa na artigos 654 e seguintes da CLT e assim por diante. Ok? Como eu falava, nós teríamos que ter um TRT em cada unidade da federação, homework. Sabe o que é isso? É homework. Geralmente os filhos estão em casa, eles ficam passando assim no fundo, mas vocês não ligam não, né? Dá oi aí, Nicolas. Cadê o Nicolas? Olha lá. Tripé é meu, tá? Depois me paga. Tá bom, tá, tchau. Então, com base nisso, os 24 TRTs que compõem o Poder Judiciário Trabalhista Brasileiro, nós temos 2 TRTs em São Paulo, não temos tribunal em Tocantins, Acre, Roraima e Amapá, ok? O Tribunal do Amapá, ele abrange o do Pará, o Tribunal do Tocantins fica vinculado ao Distrito Federal, de Roraima, Amazonas, e do Acre, de Rondônia, como nós havíamos conversado. Então, as disposições sobre os TRTs, artigos da Constituição Federal, 654 e seguintes da CLT, artigos também dos seus regimentos internos, que, conforme eu falava para vocês, é importante que o advogado tenha em mãos sempre o regimento interno do TRT. Para nós aqui, o TRT da primeira região, beleza? E aí, sua competência é julgar recursos e processar e julgar as ações originárias, como nós havíamos falado, os dissídios coletivos, o mandado de segurança e ações rescisórias, né? E o Tribunal Superior do Trabalho, composto por seus 27 ministros, sua composição está nos artigos 111A e seguintes da Constituição Federal. Temos também a Resolução Administrativa número 908 de 2002, que determina o regimento interno do TST. Tá? Vocês querem também
quiserem pesquisar sobre como funciona o Tribunal Pleno, a Seção Administrativa, SDC, SDI, todo aquele emaranhado, aquele organograma que nós fizemos aula passada. Temos que também só registrar que ao lado do TST funciona a ENAMAT, Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. São dois órgãos importantes também que vira e mexe são perguntados. Um voltado para a parte acadêmica, né, para a parte de oxigenação, estudo, melhoras, não só dos magistrados, mas também dos servidores que compõem a Justiça do Trabalho, e o outro voltado para a supervisão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial do TST e dos TRTs. Beleza? Isso aí também é interessante que saibamos. Vira e mexe, eles perguntam isso para vocês em prova, né? E aí, seguindo com a nossa temática, seguindo com a nossa aula, nós vamos ao próximo tema relacionado à organização da Justiça do Trabalho, que seria a jurisdição trabalhista. Né? Então, nós temos, desde a concepção, nas doutrinas, do que seria o conceito, os princípios que norteiam a jurisdição, a exceção ou as exceções sobre o exercício da jurisdição, né? A ideia de que hoje jurisdição é uma função, jurisdição não é mais só dizer o direito, é o poder, dever, função, atividade do Estado, né? De substituir a vontade das partes para aplicar o direito material ao caso concreto e resolver a lide de maneira definitiva, né? Visando sempre um resultado individual e socialmente justo, né? Agora, nós temos alguns casos interessantes que promovem o estudo da exceção à aplicabilidade desse exercício, que é a jurisdição exercida pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade e também a exceção do exercício da atividade jurisdicional quando nós estamos falando nos casos de imunidade de jurisdição dos estados estrangeiros e representantes diplomáticos, né? E uma terceira opção, uma terceira situação, seria nos casos de compromisso arbitral, que está sendo muito aplicado também. Então, como eu falava, as relações diplomáticas são regidas pelas missões diplomáticas, o direito internacional que cuida disso, mas pode haver a situação em que um trabalhador brasileiro ou um estrangeiro tenha sido lesado em algum direito trabalhista e isso vem à tona no exercício dessa função jurisdicional. De todo, é interessante registrar que o Poder Judiciário Trabalhista tem jurisdição e competência para conhecer do dissídio individual trabalhista relacionado ao empregado, trabalhador e o Estado estrangeiro. Entretanto, nós não temos jurisdição para executar os julgados sobre os estados estrangeiros. Então, a grosso modo, o empregado ganha o direito na justiça, mas não tem como executá-lo por questões de soberania. Ok? E nos casos de compromisso arbitral, algumas relações de trabalho são regidas pela arbitragem. Nós temos hoje muito em voga os representantes comerciais autônomos, que, dentre os seus contratos, nós temos que tomar cuidado se não foi eleito, né, ou se não foi eleita a via da arbitragem para solucionar o conflito. Beleza? Então, são esses três os casos que a doutrina hoje divulga sobre a exceção do exercício da atividade jurisdicional. Tá? E com isso, procura a doutrina processo trabalho identificar que a Justiça do Trabalho atua sob 3 sistemas de jurisdição. O chamado primeiro sistema, que é o sistema de jurisdição trabalhista individual, onde os dissídios individuais se submetem a um sistema processual de resolução, processamento, análise, julgamento e efetividade de resolução. Um segundo sistema, que é o sistema de jurisdição normativa, acompanhado lá pelo poder normativo, lá pelo... Lembra dos princípios que nós vimos?
lá pela Constituição Federal, exercida em segunda e terceira instância, que é a chamada jurisdição dos dissídios coletivos de interesses, e a jurisdição trabalhista meta-individual, que está muito em voga, está muito utilizada pelo próprio Ministério Público do Trabalho, que utiliza das ações coletivas que lhes são atribuídas para fazer valer tanto o acesso à justiça ao trabalhador quanto, efetivamente, a reparação dos seus direitos trabalhistas eventualmente lesados na esfera coletiva. Tá? Mas a gente precisa entender esses sistemas como forma de aplicabilidade da norma processual em si. Então, a jurisdição trabalhista individual, a gente utiliza o título 10, capítulos 1, 2 e 3 da CLT, aplicando-se subsidiariamente a CLT. Beleza? Perdão, o CPC. CLT, capítulos 1, 2 e 3, aplicando subsidiariamente o CPC. Então, se eu olho lá no título 10, na CLT, abre aí na sua CLT para você ver, vocês vão ver que o título 10 vai começar no artigo 763. Após todas as disposições sobre vara do trabalho, TRT, TST, né? Tudo que compõe esses órgãos de justiça do trabalho, muito cuidado, porque CLT atualizada, muita coisa foi revogada, então fiquem espertos, porque eu, se fosse vocês, se a CLT não está atualizada, seria de bom grado agora abrir o site do Planalto, né, para identificar as disposições atuais, beleza? E aí nós vamos começar lá no artigo 763 da CLT, onde versa sobre o processo judiciário do trabalho, título 10, e sobre capítulos 1 e 2, que versam sobre as disposições preliminares processuais, basicamente, artigos 763 ao artigo 769, que versa sobre os princípios que norteiam o processo do trabalho, nós vimos já comentado sobre isso, e o capítulo 2 do processo em geral, atos, termos, prazos processuais, seção 1, seção 2, distribuição, seção 3, custas, cuidado que muita coisa mudou nas custas também, em decorrência da reforma trabalhista, tá? Seção 3, 4, partes e procuradores. Então, o que acontece em capítulos 1 e 2 do título 10 da CLT aplica-se no sistema de jurisdição trabalhista individual e no sistema de jurisdição trabalhista meta-individual. Não só a ideia de que eu falei em processo, falei nesses capítulos, mas também levar em consideração que somente o título 4, capítulo 4 do título 10, que começa no artigo, aí nós já vamos lá dar um pulo, né? Porque essas sessões iniciais vão falar só sobre procedimentos em geral do processo trabalhista, né? E aí, o capítulo 3, que começa no artigo 837 e vai até o artigo 852, que versa sobre os dissídios individuais. E aí, no artigo 853, fala sobre uma ação específica na Justiça do Trabalho, que é o inquérito de apuração por falta grave. Vem o 855A, introduzido pela reforma, e fala sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nós vamos falar sobre isso já já. Vamos falar também sobre a inovação trazida nos artigos 855B da CLT, de acordo com a reforma de 2017, que fala sobre o processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial trabalhista, ok? E aí lá no 856, que versa sobre o sistema de jurisdição trabalhista normativa ou coletiva, beleza? Então, no terceiro sistema, nós vamos usar tudo isso e mais as disposições relacionadas aos processos coletivos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, lei orgânica da magistratura e Ministério Público, lei da ação civil pública, Código de Defesa do Consumidor,
todos aqueles instrumentos que nos derem material para dar acesso ao trabalhador em justiça, estamos falando de sistema de jurisdição trabalhista meta-individual. Então, só para a gente registrar e fixar. Jurisdição trabalhista individual, dissídios individuais. As reclamações individuais ou plurimas. Título 10, capítulos 1, 2 e 3, aplicável subsidiariamente ao CPC. Sistema trabalhista de jurisdição trabalhista normativa. Dissídios de conflito de interesses. Título 10, capítulos 1 e 2 e 4 da CLT, aplicáveis subsidiariamente às disposições do CPC. E jurisdição trabalhista individual, capítulos 1, 2, 3, meta individual, perdão. Capítulos 1, 2, 3, esquece um pouquinho o 4 e se aplica às disposições constitucionais e esparsas sobre legislações de tutela e interesses coletivos. É só nós fazermos uma adaptação e identificarmos que a tutela, a proteção a esse interesse coletivo protege um trabalhador e jogar isso na Justiça do Trabalho. Ok? Então, não é incomum que na Justiça do Trabalho se formule ou se ajuizem ações coletivas, defendendo os interesses coletivos trabalhistas. Beleza? E, ao lado desses órgãos que compõem esse sistema de jurisdição, nós vamos ver que o critério de organização para a distribuição desse sistema está no estudo da competência, não é? Só que, antes de adentrarmos a competência, por ser um tema mais específico, um tema mais denso, vamos falar um pouquinho sobre o Ministério Público do Trabalho. Por quê? Aliado à discussão doutrinária de que o Ministério Público do Trabalho é um quarto poder, exerce jurisdição, não exerce, ainda existe essa discussão, tá? Nós podemos identificar que, anteriormente a essa discussão, o mais importante é de que é um órgão que atua em parceria na busca do acesso à justiça, na busca das melhores condições de trabalho e de vida do trabalhador, né? Então, por isso que a gente, quando estuda o Ministério Público do Trabalho, a gente encaixa ele dentro do estudo dos órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. A meu ver, o Ministério Público não possui função jurisdicional. O Ministério Público possui atribuições, o Ministério Público possui prerrogativas, né? Características que lhes são peculiares, a razão da inamovibilidade, em razão da vitaliciedade, em razão de uma série de privilégios, por assim dizer, por excelência e até mesmo exercício do cargo, né? Mas eu prefiro dizer que o Ministério Público possui metas institucionais, objetivos muito claros. Então, o Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público da União. Seu chefe é o chamado Procurador-Geral do Trabalho. Nós não chamamos o promotor de Justiça do Trabalho, nós chamamos o Ministério Público do Trabalho de Procurador do Trabalho. Ao lado, abaixo, né, em grau inferior hierárquico, as procuradorias regionais, onde nós temos os procuradores regionais do trabalho, e em sede das cidades do interior, em sede municipal, nós temos os ofícios, onde são notados os procuradores do trabalho. Então, procuradores do trabalho, procuradores regionais do trabalho e procurador-geral do trabalho, que é o chefe do MPT vinculado ao Ministério Público da União. Lei Complementar número 75, Lei Orgânica do Ministério Público da União, todas as prerrogativas, todas as atribuições, todos os privilégios, todas as atribuições, tudo feito na carreira do Ministério Público da União é do Ministério Público do Trabalho. Tá? E aí, a regência específica desse órgão está nos artigos 83 a 115 da Lei Complementar número 75 de 1993. Então, estudar a organização da Justiça do Trabalho, estudando o Ministério Público do Trabalho, nós temos que olhar para o que diz a Lei Complementar número 75, beleza? Nós podemos dizer que o Ministério Público do Trabalho, ele tem duas formas de atuação. A primeira atuação é a atuação judicial
E a segunda é a atuação extrajudicial. Agindo em juízo, ele age como parte e como custos legis. Né? Como parte, propondo ação civil pública, propondo ação anulatória de cláusulas em acordos e convenções coletivas e como substituto processual. Tá? Vamos tentar debulhar isso aí para a gente entender melhor. O Ministério Público do Trabalho não representa ninguém. Ele representa a si próprio, ele tem personalidade jurídica própria. Ele promove a ação civil pública defendendo o interesse meta-individual trabalhista. Ponto. Aqueles exemplos que nós damos em sala de lesões a interesses difusos, interesses individuais, interesses coletivos, individuais homogêneos, né? Depois dê uma olhadinha nesses conceitos, já antecipa um pouquinho o seu estudo, em que seriam esses interesses, estudando o CDC, está lá no artigo 81 do CDC, essa disposição. Mas ele atua buscando as metas institucionais, propondo ações civis públicas. Buscando as metas institucionais, ajuizando as ações anulatórias em acordo coletivo e convenção coletiva, buscando as suas metas institucionais em substituto processual, a interesses individuais. Nós também temos a participação do Ministério Público como custos legis, como correto, né, o fiscal da correta aplicação da lei. Só que ele não atua conforme o processo civil determina. Não existe a possibilidade, no menor vir a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho funcionar nesse processo. Na verdade, ele não é representante das pessoas jurídicas de direito público, estados, municípios, União, papapá, mas ao mesmo tempo também ele não pode atuar como representante de incapazes ou menores. Essa não é a função dele. A função dele, na verdade, é exercer o interesse público defendendo o interesse eminentemente que saia do coletivo, do melhor entendimento do que vem a ser essas garantias fundamentais trabalhistas. Porque, veja, ele atua muito erradicando o trabalho infantil, regularizando o trabalho do adolescente, erradicando o trabalho forçado, sempre preservando as políticas de saúde e segurança do trabalho e combatendo todas as formas de discriminação no trabalho. Né? Então, puxando um adendo para essa nossa época que nós estamos lidando, a ideia do coronavírus pode provocar um ambiente de trabalho discriminatório, odioso, não querido. Aí pode provocar o ajuizamento de ações civis públicas, dano moral coletivo, em decorrência do que for feito ou do que pode ser feito com o trabalhador no exercício do seu trabalho. Tá? E na esfera extrajudicial, na esfera administrativa, o artigo 84 da Lei Orgânica do Ministério Público estabelece que ele pode promover o inquérito civil público e os TACs, termos de ajustamento de conduta. Também é muito comum no âmbito da Justiça do Trabalho que os trabalhadores promovam denúncias junto aos Ministérios Públicos do Trabalho e com isso nasce um inquérito, uma investigação preliminar para se debruçar sobre a verdade dos fatos. Na visão do procurador, se houve lesão a interesse coletivo trabalhista, monta-se um inquérito civil público, tenta-se procurar a empresa para formular o termo de ajustamento de conduta ou ajuizar a competente ação civil pública. Tá? Mas o interessante é que quando o Ministério Público do Trabalho ele faz o termo de ajuste de conduta, ele não transaciona, ele não concilia, ele tem que impor a vontade legal. Ora, ou empresa, você está lesando os interesses coletivos destes funcionários. A lei determina que se faça isso. Então, nós estamos aqui para estabelecer prazo e modo de como isso tem que ser cumprido. Não estamos aqui para ceder ante o que dispõe a legislação. Ninguém aqui está transacionando nada. Estamos aqui para defender interesses trabalhistas de ordem pública. Ok? Então, com isso, fizemos um pouquinho de um parênteses do que determina essa
essa organização chamada Ministério Público do Trabalho, né? Estudando a ideia de que é um órgão parceiro da Justiça do Trabalho e que tem por essência, né, tudo lá, determinados nos artigos 127 seguintes da Constituição Federal, buscar essas metas institucionais e buscar essas atribuições sempre como função essencial à justiça. Ok? E aí, nós já vamos entrar no nosso ponto relacionado à competência da Justiça do Trabalho, né? A competência da Justiça do Trabalho, ela se estabelece nos mesmos critérios do processo civil, né? Então, tem muita gente boa que diz que é a medida de jurisdição de cada órgão responsável por legitimar o exercício do poder jurisdicional. A meu ver, nós não podemos falar que competência é uma parcela de jurisdição, porque todo juiz tem jurisdição. A verdade é um critério limitativo de organização, visando sempre o melhor exercício dessa função jurisdicional. Então, a noção de competência que se tem hoje é de se estigmatizar, de se criterizar para entregar melhor a função jurisdicional. Por quê? Melhor eu cuidar de um problema trabalhista para um juiz do trabalho. Melhor eu poder cuidar de um juiz, num caso relacionado à família, para um juiz de família. Tá? Então, você repara todo o tempo que a justiça tem se criterizado bastante para exercer melhor jurisdição. Tá? E aí nós temos a ideia, depois que você dá uma olhadinha na doutrina, dá uma olhadinha no material, do que vem a ser esse conceito, do que vem a ser a evolução desse conceito, né? Mas, em essência, nós estamos pegando os critérios do processo civil e aplicando isso em sede de processo de trabalho. Como é uma justiça especializada, não é uma justiça residual. Eu tenho que fazer a compreensão mental de que aquela causa, aquele problema é da Justiça do Trabalho porque está protegido por algum texto legal. Eu não posso dizer assim, olha, não, essa causa não está dizendo em lugar nenhum que é da competência da Justiça Civil, então, portanto, é da competência da Justiça do Trabalho. Não, eu tenho que identificar que aquela causa, aquele problema, será analisado, processado e julgado pela Justiça do Trabalho. Ok? Então, a Justiça do Trabalho, ela pode ser fixada em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão do lugar e em razão da função. Nós só não vamos ter, no âmbito da Justiça do Trabalho, a fixação de competência da Justiça do Trabalho em razão do valor da causa, porque na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho competente para processar e julgar as ações sobre o rito ordinário e sobre o rito sumaríssimo é o mesmo. Na Justiça do Trabalho nós temos órgãos distintos, de direito das varas cíveis e juiz de direito dos juizados especiais cíveis. Né? São dois órgãos distintos. Aqui não, aqui nós só temos dentro da mesma vara do trabalho um juiz que julga uma causa de valor de R$20 mil, que são os ritos sumaríssimos, e um valor de R$200 mil, que é o rito ordinário. Tá? Para que a gente entenda, então, esses critérios, né? É interessante que saibamos que essa ideia de fracionar a justiça, ela melhor administra o processo e melhor entrega a função jurisdicional. Isso, se não for estudado de maneira segura no início dessa causa, você pode provocar um conflito de competência, procrastinar o feito a tal modo que provoque prejuízo ao seu cliente. Então, se eu ajuizei uma ação errada, ela deveria ser processada pela Justiça do Trabalho, mas não foi, a gente perde tempo até que haja a instauração desse conflito e se resolva isso com a remessa dos autos ao juízo competente.
Mas nós vamos ver que em sede de competências absolutas não existe essa remessa. Essa remessa quem tem que fazer somos nós, porque a gente vira para o cliente e fala, olha, eu ajuizei a ação na justiça errada mesmo. Eu vou ter que ajuizar a ação em outro canto. Tá? Com isso, quais são, então, esses critérios? Como vamos debulhá-los? Vamos começar pelo critério em razão da matéria.